Quem não quer ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação? Hoje, para falar um pouquinho mais sobre as redes sociais, nós convidamos a influencer digital Rebeca Falks. Oi, Rebeca, tudo bom? Para quem não conhece, a Rebeca, é influencer aqui da nossa região, da nossa cidade de São Bento do Sul. E hoje ela tem mais de 23 mil seguidores, no Instagram e 105 mil inscritos no YouTube. Rebeca, conta pra gente, o que se deve todo esse sucesso? Eu acho que assim, não existe receita de bolo para ser famoso na internet, mas existe sim alguns pontos que tem que levar em consideração, né? No meu caso, eu comecei em 2011 focando no YouTube e lá eu postava muito assim coisas sobre um pouco de tudo que eu gostava, assim. Mas para realmente haver um número de crescimento assim que eu reparei no crescimento dos meus números, foi quando eu comecei a postar coisas, o mesmo conteúdo com bastante constância. Porque a pessoa que entra, por exemplo, ela tá procurando coisa sobre cabelo, que era uma coisa que eu postava muito antes. Ela tá procurando sobre cabelo, ela vai lá, assiste meu vídeo, gostou, ela segue. Por quê? Porque ela tá esperando mais conteúdo sobre cabelo, sobre esse assunto. Então, essa constância de postar o mesmo conteúdo é importante. Claro, depois, quando você começa a ficar mais famoso, mais conhecido, as pessoas começam a te pedir assuntos mais abrangentes. Mas no começo, o ideal mesmo é postar com constância um conteúdo só, né? Focar num público-alvo, né? E qual foi a tua inspiração, para iniciar nas redes sociais? Então, como eu comecei em 2011, era muito no começo, né? O YouTube, assim, com blogueiras de moda, maquiagem, tava assim, eu tinha começado em 2009. Então, tava começando mesmo, quando eu resolvi começar as minhas postagens. Então, em 2011, o que aconteceu? Eu dava aula, eu era professora de inglês, e eu sempre fazia uma trança diferente, alguma coisa diferente, e minhas alunas começavam a me cobrar, me ensina assim a fazer essa trança? Como eu não podia parar a aula para ensinar elas, eu comecei a postar na internet. E muito assim, no hobby total, ligava minha webcam, mostrava, falava até baixinho, assim, toda envergonhada. E aí eu postava como eu fazia o tutorial, era isso, assim, então eu era muito focada em maquiagem, que é uma coisa que eu nunca me profissionalizei, era só por gostar mesmo. E as tranças é que fizeram eu ficar conhecida no começo, né? Claro que depois, como eu falei, eu comecei a abranger, e aí assuntos, por exemplo, a AliExpress foi um assunto que, como eu comprava muito na AliExpress, eu tinha muita coragem, porque ninguém tinha coragem de comprar coisa da China naquela época, e eu tinha. Minhas primeiras compras são daquela época, assim. Eu até cheguei a ser convidada pelo AliExpress para ir para Paris, num evento que eles tiveram, e eu fui, assim. Então, assim, teve muitas fases, né, da minha vida de youtuber, assim, mas não foi um crescimento, assim, drástico, foi aos poucos, né? E você deu uma pausa no teu YouTube, né? Você vinha postando com constância e daí, de repente, pisou no freio. Qual foi o motivo dessa pausa? É verdade, eu pausei, eu sou muito verdadeira comigo mesmo, sabe? O público-alvo ali das meninas que entravam na internet era para assistir conteúdo de tutorial, ensinar maquiagem, penteado, coisinhas do mundo feminino. Mas quem assistia o YouTube desde aquela época sabe que teve uma ruptura, assim, de conteúdos, de alvo. As pessoas começaram a se interessar muito mais, ali perto de 2014, começaram a se interessar muito mais pelo consumo, qual que é a tua bolsa mais cara, o que tem no teu closet, assim, uma coisa mais voltada à ostentação do que a tutorial. E o que me motivou a gravar vídeo sempre foi ensinar. Se vocês entrarem no meu canal, que é blog da Rê com H no final, sigam lá, gente. Vocês vão ver que tem muito assim, 10 maneiras de usar legging, que é uma coisa que naquela época estava bem na moda. 5 maneiras de fazer tal coisa, tutorial de maquiagem, tutorial de penteado e coisas assim, muito assim, voltadas a ensinar. Tanto é que a minha essência é ensinar, né? Eu sou professora, então é o que eu realmente gosto.
Então eu postava isso, e de repente em 2014 começou uma vibe muito assim de ostentação do que eu tenho, do que eu deixo de ter, da viagem que eu fiz. E isso começou a me incomodar demais, sabe? Por exemplo, eu amo viajar e eu viajo, mas assim, ó, eu vou na viagem e eu só dou dica de onde comer, dica de como economizar, dica de como cuidar do filho numa viagem, de como planejar a viagem. Achei Então, incrível assim, aquela dica que você deu de entrar no Google Earth ali e ver, né, os pontos que você quer visitar. Isso é muito legal, assim, eu não consigo falar sobre nada sem ensinar alguma coisa, sem tentar passar alguma coisa. Sim. E essa vibe de 2014 começou a me desanimar demais com essa coisa de ostentação. E casou com logo depois eu engravidei, em 2016 eu engravidei. Então tudo assim meio que a minha cabeça quando a gente engravida, né, De virar mãe da gente muda, né? completamente. Então assim, eu não conseguia mais produzir conteúdo. Eu ligava a câmera e eu via que eu tava desanimada, assim. Então foi uma coisa que me desanimou mesmo. E eu voltei a retomar com força e aí focado no regional, né, em 2018, que foi quando eu sentei com meu marido, meu filho tava com 1 ano, e eu falei pra ele que eu tava muito exausta, eu não pensei que a maternidade ia fazer isso comigo, mas eu me anulei completamente, eu nem sabia mais quem era eu, assim, tudo que eu pensava era nele, a saúde dele, o bem-estar dele, e eu me anulei completamente. Então eu falei com meu marido, falei, olha, eu queria, eu não sei o que fazer, porque eu tô perdida. Ele falou assim, você vai sair de casa 1 vez por dia, vai me deixar com ele e você vai ficar 1 hora pelo menos fora, nem que seja pra fazer unha e cuidar de você. E foi aí que eu resolvi focar no conteúdo de novo, né, de eu voltar com as redes sociais. Sim, voltar com as redes sociais, e casou junto com a inauguração da Van. A Van foi no final de 2018 isso. Ela ia inaugurar aqui em São Bento e eles me chamaram. E eu fiquei impressionada que eles tinham me chamado, porque eu tava sem produzir conteúdo, então como eles me encontraram, né? A assessoria me mandou um e-mail pedindo pra eu ir lá fazer a cobertura da abertura da Van. Eu fui. E ali que me despertou tudo de volta, sabe? Aí eu foquei nas marcas de São Bento, nas lojas de São Bento. Foi aí que eu retomei tudo, né? Tanto é que voltou a crescer meus números. Então é nítido, assim, quando a gente posta com constância, é um assunto que a gente sabe que é bem focado, que tem um público-alvo, vai. Agora, se você cai assim drasticamente, é um absurdo. Você vai olhando assim, cada dia perde centenas, assim. Vai diminuindo. Por quê? Porque existe muita produção de conteúdo hoje em dia. É muita gente produzindo, e é muita gente produzindo a mesma coisa. Então o que vai nos diferenciar? É o nosso olhar, é a nossa visão, é o nosso jeitinho, né? E isso eu percebo assim, olha, pra ser influencer hoje em dia precisa de uma constância, precisa de uma dedicação federal, assim, que muita gente não entende, não enxerga. Mas é real, assim, é como qualquer outro trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho. Não, às vezes não é remunerado, às vezes você faz só por prazer, mas sim, é trabalho. Então, até minha última pergunta era justamente sobre isso, né? Porque agora, nesse exato momento, cada dia mais tem meninas querendo ser influenciadoras, né? E acabam se vendendo por muito pouco, né? Sim. Acabam tendo um super trabalho e, enfim, né? Sendo pouco remunerada. O que você acha disso? Nossa, você tocou num assunto assim que tá me matando, assim. Gente, assim, ó, vou ser bem sincera. Aqui em São Bento não tinha blogueira, você não tinha digital influencer, não tinha nada. E como eu foquei agora na região, muitas marcas eram da minha região. Então, assim, eu ia na loja, eu participava e tal. Só que começou a entrar muita blogueira, hoje em dia, assim, influencer, que não cobra nada. Então, as marcas acabam abandonando os que realmente tinham ali como conteúdo. Gente, eu recebia remunerado, era meu trabalho, era remunerado. E eles ficavam trocando por uma que faz de graça. Então, assim, na verdade, eu penso assim, ó, pra marca que pegou que tá fazendo de graça, ele tá recebendo retorno? Isso. Porque assim, tudo depende, assim, que não adianta também a marca ela trocar por uma pessoa que não cobra absolutamente nada e não ter retorno. Então, se pra marca tá valendo a pena, beleza. Mas assim, eu sou mãe, tô grávida, eu não vou sair da minha casa pra fazer um conteúdo, pra produzir um conteúdo de graça, pra simplesmente voltar pra casa, fiz um conteúdo de graça. Mas só pra ganhar mais seguidores, sim, né? O que eu ganhei? Pode ser, talvez a pessoa... No começo eu acho até interessante, assim, dando uma dica pra quem quer começar. No comecinho eu acho interessante você trocar talvez por uma permuta, que eu acho isso bem interessante. Tipo, você... Querendo ou não, você tá fazendo uma troca com a marca, você tá recebendo os clientes que ela já tem, viram teus seguidores, e você dá os teus seguidores que viram clientes da marca.
Mas isso é um mercado prostituído. Essa é a palavra. É uma palavra difícil de falar, porque é pesada, mas é real. Mas se você conversar com um fotógrafo, é assim. Se você conversar com qualquer profissão, até advogado comenta isso. Que às vezes tá lá, a pessoa tem lá, oferece o seu serviço e tem outra que oferece muito mais barato ou até de graça. Mas é que nem você falou, advogado, né? Então vamos fazer uma relação, né? Você tem um super caso que você precisa de um advogado. Você vai contratar aquele que tá iniciando, que vai cobrar barato? Ou você vai querer, tipo, ter uma garantia e contratar um que cobre mais caro, né? E que tem experiência. Então, acho que nessa relação, acho que é bem mais ou menos assim, né? É bem isso. Isso é uma coisa que tem me incomodado, que eu percebi esse ano, assim, que, por exemplo, podem ver que eu não tô mais produzindo conteúdo pra tanta loja como antes eu produzia, porque elas vão, assim, a loja querendo ou não, muitas vezes a marca, ela quer economizar de alguma forma, mas às vezes não é de uma forma inteligente. Acabam pegando uma outra pessoa que não vai dar retorno, simplesmente pelo fato de, mas isso aqui faz de graça, então eu vou nessa. Mas sempre tem que duvidar, né? Às vezes, assim, o barato sai caro, né? Porque você não tá tendo o retorno que deveria. Pois é. Então é isso, né, meninas? Ó, quem quer começar nesse mundo agora, né? Vamos pensar, até porque o tempo da pessoa não é de graça, né? Você tá deixando de trabalhar, de fazer um outro afazer, de ficar com a sua família pra produzir um conteúdo e não receber nada em troca, né? Então acho que é questão de pensar. Mais alguma dica, então, pra quem tá querendo entrar agora no YouTube, quem tá querendo, né, aumentar as suas redes sociais? Então, eu acho que, como todos sabem, a internet é uma profusão de conteúdos e muitas vezes a mesma coisa que acaba bombando. Eu não sou da pessoa que entra na modinha, que segue o que todo mundo tá fazendo, mas isso é um fator, como é que eu vou dizer assim, é um fator rápido pra se ter mais seguidores. Então, por exemplo, se tá bombando alguma coisa na internet, por exemplo, agora os vídeos do TikTok estão bombando demais. Então as pessoas elas estão entrando pra produzir esse conteúdo também, porque além de ser engraçado, né, o pessoal gosta, se diverte, é uma coisa que todo mundo tá postando. Então, digamos que eu vejo o TikTok de alguém ali famoso, daqui a pouco tá recomendando o teu vídeo ali junto. Mas tem que produzir conteúdo de qualidade. Não adianta você ter um TikTok assim super famoso lá de uma blogueira toda maquiada, toda produzida, fazendo uma coisa, e você lá de qualquer jeito com uma luz meio ruim, sem foco, fazendo que as pessoas não vão se interessar. Você não precisa estar maquiado, você não precisa estar produzida, mas você tem que pensar em fazer do teu jeito. Então, tanto TikTok como Instagram, como YouTube, qualquer plataforma que você queira entrar, qualquer conteúdo que você for produzir, produza com qualidade, não é brincadeira, não vai ter espaço. Hoje em dia não existe mais, mas é que eu não tenho uma luz boa, eu não tenho uma câmera boa. Compre um celular que tem uma câmera boa, vá pra frente da janela, pelo menos que a luz da natural é a melhor luz que existe na face da Terra. O ruim é quando tem nuvem, né, que atrapalha, mas assim, a melhor forma, assim, hoje em dia, é produzir conteúdo com qualidade e do teu jeito, e de um jeito que chame atenção. Não adianta, mas meu jeito é desleixado. Então, até que eu sempre, quando eu conversava sobre esses assuntos, as pessoas falavam assim, mas olha o Whindersson Nunes, ligava o celular dele na frente da janela com a cama dele toda bagunçada e fez sucesso. Mas é porque ele tinha personalidade, porque o alvo dele não era blogueirinha de, oi, vamos aprender uma maquiagem bonita ou como se vestir melhor. Não, ele tinha o objetivo de ser engraçado e o jeito dele é que cativava as pessoas. Então, tinha um outro público-alvo, né? Tinha. Ele atingir outro tipo de tipo de público. E as pessoas se identificaram com esse tipo de público. Então você tem que buscar produzir conteúdo de qualidade e de uma forma que as pessoas se identifiquem com quem você é e como você produz esse conteúdo. Porque querendo ou não, você cria uma identidade. A tua imagem acaba sendo tudo. A pessoa clica e diz, olha, tem um vídeo dela novo. E já clica, sabe? Não dá pra fazer de qualquer jeito hoje em dia. É triste quem pensa assim, mas eu não tenho, né? Dá-se um jeito, né? O Whindersson Nunes conseguia produzir o conteúdo dele num quarto bagunçado. Gente, então é isso. A gente fica por aqui. Agradecer mais uma vez a Rebeca, né? Eu que agradeço. Então, né, sigam a Rebeca lá no blog da Rê, com H no final. E se inscrevam aqui no nosso canal. Curtam o vídeo, compartilhem, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Tchau!
No seu banheiro existe um mundo que você não vê. 10 entre 10 escovas estão contaminadas. Após o primeiro uso, as escovas dentais já estão contaminadas com fungos e bactérias presentes em todo o banheiro. Bucal Protect foi criado por dentistas com o apoio da Associação Brasileira de Odontologia e é a solução para uma limpeza completa da escova dental.